Fala, Luciano, boa noite. E aí, Fernando? Beleza? Hoje eu vou assistir a aula desenhando. Aí, faz todo sentido fazer isso, praticar, ué. Aproveitar o tempo Não, também. para não perder tempo, né? Exatamente, Eu acho que é melhor, né? Com certeza. Adianta, se deixar tudo para o último dia, não dá. Vocês têm essa aula prática justamente para vocês poderem fazendo. Eu não cobro que vocês desenhem durante a aula, porque eu sei que muita gente às vezes não está na mesa em casa direito, às vezes assistindo pelo celular e não É, consegue, então eu deixo vocês terem mais tempo, mas o ideal é que vocês aproveitem o tempo e o dia da aula para fazer. É a melhor forma de não deixar é, acumular. dá para ouvir, né? Dá para fazer os dois. Dá para Dá. ouvir e desenhar. Hoje em dia, qualquer chance de otimizar o tempo é importante e relevante. Hoje em dia, cada segundo É, conta. já estou até vendo o de ateliê aí com o Erma aí, né? Uhum. Que a gente vai ver se faz junto. Vocês têm essa Pensando no opção. PTG já. Exatamente, vocês têm essa Pensando parceria no aí, é legal. PTG, é bem grande. É, É, PTG é um condomínio, um conjunto de prédios, não é? a gente vai fazer, faz um já pensando no outro. É Isso. bem Mesma linha de pensamento, mesmo quase. trabalho, assim, mesma. A pesquisa, vocês vão ter uma É, pesquisa mesma semelhante. filosofia. Exatamente. É o É. ideal, é o ideal. Eu até andei fazendo umas pesquisas aí. Eu tenho uma prima que mora ali em Cariacica, ali. Uhum. É um conjunto habitacional que tem ali novo, ali perto do Kleber Andrade ali. Aí eu estou até fazendo uma. Ver se eu faço esse trabalho aí assim, pensando um pouco na forma que eles Procurando referência, projetaram lá, quase. entendeu? Tem uma área de lazer. Eles, eu não entendi, eles colocaram a área de lazer lá central, rapaz, no centro dos blocos. Acontece. No Manhattan, aqui em Cachoeiro, também fizeram isso. E nem é interesse social. Pelo contrário, é alto padrão. A área social é Aí fica abaixo dos aquele. prédios, abaixo das torres e no pátio central. Uhum. Se você procurar aí, Eu teve uma acho, eu vi live de uma lá que banda, eu acho. pega muito sombreamento, entendeu? Acho que as próprias torres formam uma parte totalmente sombreada. A única parte que não tem torre, que está no É um canto, frio danado. que pega sol, é a piscina. Lá no Manhattan, no caso, eu estou É, falando. não, A parte da piscina fica numa nesse posição que caso aí, pega sol, mas não pega sol como poderia, vamos dizer assim. porque assim, os blocos lá, que são vários, é um monte de blocos, assim, circula mesmo lá. Aí, sei lá, se torna até frio. Eu percebi isso lá, assim. Porque Sim e geralmente a não. piscina perde um sol, né? Perde calor, né? Pra você Sim, entrar nela. a piscina requer um lugar que tenha sol, Entendi. preferencialmente um sol da manhã. Até 1 hora, duas, É, 3 da tarde está excelente, mas de preferência sol da manhã que deve bater na piscina, não sol da tarde. Mas tem que lembrar também que a gente está em mas eu Cachoeiro. acho. A gente está numa época agora que é muito curta, que o clima é um pouco mais frio. Mas, Uhum, mas em geral o clima da cidade é uhum, quente. Mas igual, como vocês estão fazendo, é uma cidade lá no sul. Então, aí tem que rever questão de prioridade de uhum. clima. Tem que analisar. Não é a mesma posição solar de Cachoeiro, né? Mesmo vento predominante, Tem que ser não uma é. piscina aquecida lá, né? Não sei. Depende da aplicação social. Se você Tomar botar uma banho no piscina aquecida, inverno. se você botar uma piscina aquecida com painel solar, é viável. Hoje em dia o custo-benefício é algo que vale Aí a pena, por exemplo. né? E você parte do conceito sustentável. O estacionamento ali é tudo descoberto, pode trabalhar com cobertura de painel solar, né? Pensa nisso. Aquelas tipo garagem mesmo. Mas Muito poxa, cálculo.
Na verdade, não é tão todo bom, porque... condomínio, né? Não, sim, mas o estacionamento, no Tem. caso, ele está Não é muito só embaixo, então ele pega piscina. mais... Piscina, O estacionamento ele está muito embaixo, então na aquela realidade, não, o sol é uma hora vai fazer, vai tomar, as torres vão fazer sombra, dependendo de como você for posicionar, lógico. O ideal é no topo do condomínio, que não, aí tudo lá, bom. Faz pensando, é. Mas assim, a ideia é o quê? Pegar todo o condomínio dos blocos e a área de lazer, né? A parte de sim, o repente ideal dá, ué. dá para fazer. Mas é uma questão de pesquisar, igual. Eu Entendeu? acho que a melhor forma de vocês, como só tem que ocupar 50% do pavimento térreo, no caso do ateliê, de ateliê, 50% do térreo é para apartamentos, outros Ah, 50% está liberado. Então é uma boa área para explorar a questão de lazer. tá, de lazer. É, para Entendi. lazer. A gente não pode aproveitar para outra coisa. A gente pode aproveitar para brinquedoteca, essas coisas demais, salão de festa. Então você já economiza, vamos dizer. Seria como se Uhum. fosse Brasília, né? Que tem muito sobre pilotis os edifícios, né? Então tem um andar térreo bastante aberto para justamente ter uma integração e área coberta, já que Brasília é uma cidade muito quente. Então, quanto mais sombra, melhor. Não é estacionamento, né? Não é Não, não é área estacionamento. É como se fosse um grande hall do prédio. é área livre Área mesmo, livre, né? 100% livre. É, Le Corbusier e Niemeyer, eles sempre pregaram Então, por a ideia é essa integração mesmo. daí, a ideia do nosso projeto vai ser essa daí. É, A metade e os outros 50. ontem à noite eu estava lendo e mandei uma mensagem, eu vi um artigo lá, uma matéria, na verdade, e mandei lá no grupo para vocês darem uma olhada. Eu Alguma coisa de vi. interesse social, bastante coisa diferente para vocês entenderem, poderem ampliar a ideia de conceito e partido de vocês. Vocês podem ficar mais livres para Uhum. explorar. Aproveitem a faculdade para fazer prédios que vocês estiverem na sua cabeça com criatividade, que não vai ter nenhum cliente controlando e cortando vocês. Então é a parte É. divertida. Uhum. Mas está certo então, Então ó. tá. Luciano deu a Beleza. dica aí também para quem chegou aí agora, Herman, Laís, Gracilane, ele tá assisti a aula hoje desenhando. Ele já me mandou o desafio, o Herman também. Quem tiver, eu quero o desafio até o final da aula de hoje. Vamos dizer, eu vou dar até 10 horas, que é o tempo de aula. Pode mandar para mim no privado, pode mandar para Isso. mim no grupo, ou pode ligar o webcam e mostrar aqui. Depois da aula eu vou cobrar, hein? Verdade. Depois da videoaula eu vou cobrar. Vamos ver quem terminou. Beleza. Beleza, então, gente. Vou começar a videoaula aqui e aí Então, depois a gente se vai fala. lá, valeu. Valeu, valeu.
Nós também iremos nos voltar para o sistema de leitura visual das formas. Então, como esse sistema que é usado para leitura e interpretação da forma, ele pode nos auxiliar quando a gente vai fazer uma imagem do começo, né? A gente pode lançar mão desses recursos para alcançar aquilo que a gente pretende que o observador enxergue na nossa composição. Para isso é fundamental que a gente entenda também qual é a inter-relação das formas, e nós também iremos explorar o conteúdo referente às padronagens. Então, como criar, como aplicar padronagens, que é um conteúdo também tão interessante, prazeroso. E lembrando sempre que essa disciplina ela não envolve o desenho técnico, é um desenho livre, é um desenho muito... Esses tipos de exercícios, esses conhecimentos vão te auxiliar a desenvolver a sua linguagem enquanto profissional. Nós daremos prosseguimento e vamos ver qual é o conteúdo que envolve o nosso primeiro procedimento, que é justamente a teoria da Gestalt. Uma teoria fundamental para quando a gente pensa na relação, na leitura das formas. A gente tem aqui duas imagens diferentes. E na segunda, a gente tem um desenho. E a gente vê que eles lembram bastante o quê? O panorama, né? O panorama que a gente viu lá na nossa primeira aula prática, o conteúdo da nossa primeira unidade, que são essas imagens que tem uma característica mais horizontal, mostrando uma paisagem num campo bem aberto, onde a gente consegue ter uma noção do todo e não necessariamente um destaque dos detalhes. Olhando para essas duas imagens, a gente consegue perceber dois exemplos opostos da utilização de uma lei específica da Gestalt. A Gestalt ela tem várias leis diferentes que a gente utiliza e duas das centrais, e uma das leis centrais é a lei da pregnância. Olhando para essas duas imagens, a gente consegue pensar nessa diferenciação da lei da pregnância, que é uma das mais importantes. A primeira imagem, será que ela tem uma alta ou uma baixa pregnância? De acordo com o conteúdo que você viu lá, teórico, que você aprendeu, olhando, interpretando essa imagem, qual é a conclusão que você chega? Principalmente se a gente olhar ela em relação à imagem seguinte. A primeira imagem é uma imagem que ela tem uma baixa pregnância. E a segunda imagem é uma imagem que ela tem uma alta pregnância. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a segunda imagem, que é a imagem que tem uma alta pregnância, é uma imagem que tem uma clareza, que tem uma noção de unidade, né? Outros elementos presentes aí nas leis da Gestalt. A gente olha para essa figura e a gente consegue reconhecer de uma maneira muito clara, muito direta os elementos. Ela está organizada visualmente, ela tem uma harmonia visual que é justamente alcançada por conta desse alto contraste entre a figura e o fundo. Então, tudo isso faz com que a leitura dessa imagem se dê de uma maneira muito clara, muito direta, quando a gente olha para ela. O que é diferente da primeira, onde a gente tem uma baixa pregnância. Ou seja, a gente olha para essa imagem e a gente precisa de um tempo, né? O olhar ele tem que se demorar um tanto mais para entender o que está acontecendo, porque há uma confusão visual maior, justamente por conta olha a diferença do contraste, né? Na primeira imagem, a gente tem o contraste, ele não é tão grande entre os elementos. A figura dos prédios, ela se mistura. Quando a gente olha, a gente precisa olhar realmente com bastante atenção, de perto, para diferenciar um prédio do outro, para entender, né, que parte da construção faz parte de um ou de outro, onde que ele está localizado. Então, os elementos eles não estão organizados, né, visualmente de uma maneira tão harmônica, tão coesa, que faça com que a gente consiga, que o nosso olho ressalte mesmo cada uma das formas e que a gente possa identificá-las, né? Há uma confusão visual maior.
Então, as imagens onde a gente tem, né, essa confusão, tanto mais de confusão visual, os elementos eles estão muito mais interpostos, às vezes com um contraste menor, com uma menor segregação, a gente tem uma imagem com uma baixa pregnância. E isso auxilia a criação ali de uma confusão visual. Quando a gente tem uma imagem onde os elementos eles estão muito coesos, organizados harmonicamente, com grande contraste, né, às vezes com um efeito de unidade, de segregação, enfim. São efeitos que ajudam a gente a identificar muito claramente a imagem. A gente bate o olho e já sabe que se trata de uma cidade. E se a gente conhecer Chicago, a gente sabe que se trata da cidade de Chicago justamente por quê? Porque tem aqui os prédios mais icônicos. Então, a gente tem as construções mais icônicas da cidade de Chicago, a gente bate o olho e logo reconhece. Tanto que esse tipo de elaboração, que são essas imagens, né, as famosas, está cada vez mais famoso, né, que a gente chama que são os skylines da cidade, tem sido muito usado justamente para a propaganda das cidades, né? Então, uma imagem muito simples de ser reproduzida, que funciona tanto na tela do celular quanto em um outdoor, que a gente bate o olho e já sabe do que se trata. Né? Conhecendo ali aqueles prédios mais famosos, tendo visto uma vez a cidade, você já olha, né? Você bate o olho e identifica essa identidade, mesmo visual, arquitetônica da cidade, com apenas um olhar. Quando a gente olha para a fotografia, a gente pega uma fotografia de Chicago, às vezes a gente tem, né, demora um tanto mais para conseguir identificar esses elementos, justamente por conta dessa confusão visual, do acúmulo de formas e da semelhança entre eles. Então, é muito importante entender qual é o nosso objetivo quando a gente escolhe fazer uma imagem com uma alta ou uma baixa pregnância, porque vai gerar resultados completamente diferentes. Agora, vamos pensar, será que sempre uma imagem com uma alta pregnância é melhor do que uma imagem de baixa pregnância? Não é bem assim, né? Se a gente busca, às vezes, uma comunicação muito rápida, muito direta, uma imagem com uma alta pregnância, ela ajuda a isso, porque a pessoa já vai bater o olho, já vai tirar a conclusão e vai seguir em frente. Ela vai entender com muito pouco aquilo que você está colocando ali naquela imagem. Mas agora, se a gente precisa justamente fazer com que as pessoas elas olhem com mais cuidado, elas se demorem mais em uma imagem, quando a gente quer esconder algo ali para ela descobrir nas entrelinhas da imagem, é muito mais interessante fazer uma construção com uma baixa pregnância, porque a pessoa ela vai olhar para tudo aquilo, ela não vai conseguir assimilar tão rápido e ela vai precisar ter esse olhar mais cuidadoso, que se demora ali naquela superfície para entender de fato o que está posto ali. E também, muitas vezes, essa imagem com uma baixa pregnância, ela dá até mais abertura para outras interpretações, né? Para que o observador ele construa sentido junto com você que fez a imagem. A gente tem um exemplo bem bacana disso. A gente vai de novo ao quadro, onde nós temos, novamente, 2 exemplos muito interessantes, onde a gente vê a aplicação tanto da baixa pregnância quanto da alta pregnância de uma maneira extremamente eficiente. Então, nós temos uma imagem onde a gente tem uma fotografia e uma outra que a gente tem um desenho digital, uma ilustração digital. Na primeira, quando a gente bate o olho, o que a gente vê? A gente percebe que é uma fotografia de um cenário urbano, ali com um acúmulo de casas, de construções, possivelmente de uma favela, né, por conta do tipo de construção, né, e uma construção muito próxima da outra. A gente vê que tem, né, essa questão de uma verticalidade que é muito própria das imagens que a gente costuma ver de favelas. E olha só, a gente tem aqui uma placa que ela diz o seguinte: seu descaso é tanto que nem reparou que a imagem está de cabeça para baixo. Então, olha só que impacto visual que isso causa, né? Então, ela aproveita, é uma imagem feita para propaganda de uma ONG, ela aproveita justamente de uma organização, ela aproveita essa baixa pregnância, essa confusão visual gerada pela imagem das favelas, e ela inverte isso para nos dar uma lição, né? Justamente para mostrar como que a gente prefere não olhar, né? A gente bate o olho, acha que é tudo igual e segue em frente, né? A gente não olha com cuidado para esse local. Então, justamente, a palavra de ordem que está aqui em vermelho é cuide, né? Então, é isso, olhe com cuidado, perceba as diferenças, perceba as nuances, veja o que está acontecendo, passar o olho batido por cima. Porque se a gente olhar com mais cuidado, se a gente olhar com atenção,
a gente vai perceber que tem algo de errado. A gente vai perceber que a imagem, né, está de ponta cabeça. A gente imagina que você vai olhar para uma fotografia e não vai perceber que ela está de cabeça para baixo. É quase um absurdo. Mas aqui isso acontece e justamente acontece tão bem e dá esse impacto tão grande por conta do efeito de baixa pregnância. Se fosse uma imagem com uma alta pregnância, isso não ia funcionar. Já ao lado, nós temos uma outra imagem que justamente usa do oposto, né? Usa do efeito possível de uma alta pregnância, mas tem aqui também um jogo de ilusão de ótica. A gente tem um fundo amarelo e a gente tem uma figura em preto. O que você vê nessa imagem? À primeira vista, a gente olha o quê? A gente vê uma tomada pendurada, né? Então, a gente tem um fio aqui, como se fosse um fio elétrico, e a pontinha da tomada pendurada de cabeça para baixo. Porém, quando a gente olha, né, e pega essa imagem com a parte escrita também, ela é o quê? Ela é uma imagem de propaganda de um carro elétrico. Então, ela está fazendo propaganda para um carro, que é um carro movido a, né, energia elétrica e não com motor de combustão. E olha só que interessante, se a gente ignora, né, tira essa parte do fio aqui, perceba, é a silhueta de um carro e que inclusive lembra muito aquelas propagandas antigas do Fusca, que foram tão eficientes, que justamente brincavam com essa questão da simplicidade. Então ele pega a silhueta do carro aqui, adiciona esse fio que faz esse jogo com a figura da tomada e numa informação muito simples, com pouquíssimos elementos, utilizando, olha, apenas 2 cores, é muito, muito simples, ele consegue passar essa imagem, tanto da informação a respeito do carro, quanto da maneira como esse carro funciona. E é justamente essa clareza visual que a imagem tem que auxilia na criação desse efeito. Com isso a gente percebe aquilo que eu afirmei anteriormente. Não, uma imagem com uma baixa pregnância não quer dizer que é uma imagem ruim, nem ao contrário. O que vai determinar se é melhor ou não ter uma imagem com uma alta pregnância ou com uma baixa pregnância é o projeto que você está envolvido. Então, dependendo do tipo de projeto que você vai desenvolver, do tipo de desenho, de proposta que você tem que entregar para o seu cliente, você vai usar uma coisa ou outra, né? Você precisa passar a informação muito rápido, muito direta, faça uma imagem com uma alta pregnância. Você precisa que o seu cliente se demore, que ele tenha um olhar cuidadoso, né, naquele espaço, que seja uma questão muito mais voltada, às vezes, para a contemplação, para colocar, esconder ali pequenos segredos visuais, pequenos tesouros visuais. É muito mais interessante usar uma imagem com uma baixa pregnância, que vai estimular muito mais esse olhar cuidadoso. Nós voltamos ao quadro, onde nós veremos agora o nosso primeiro procedimento dessa terceira teleaula. Para o procedimento 1, a gente vai precisar dos materiais básicos de desenho que a gente já conhece. A folha sulfite A3, o lápis grafite, a caneta nanquim descartável, né, os dois em graduações diferentes e tamanhos diferentes, borracha branca macia, limpa-tipos, esfuminho e a caixa de lápis de cor aquarelável com 12 cores. Então, todos os materiais que a gente já conhece bem, não tem grandes problemas. Realize 2 desenhos diferentes a partir da observação de um mesmo objeto. A primeira composição deverá apresentar uma alta pregnância, enquanto a segunda deverá possuir baixa pregnância. Então, a gente deve aplicar esses conteúdos, né, isso que a gente viu no exemplo anterior, a gente deve aplicar isso em um desenho. Então, que elementos será que você pode utilizar para criar esse efeito? Nós vamos à nossa mesa de desenho, onde a gente vai começar a pensar a respeito disso. Bom, você pode eleger um objeto, pode ser qualquer objeto, e vamos pensar o que gera, né? A partir do que a gente viu, o que vai fazer com que uma imagem ela tenha uma alta ou uma baixa pregnância. A gente viu que uma das coisas mais importantes, por exemplo, é um elemento como a clareza, a unidade visual. Então, a gente pode pensar, por exemplo, num elemento muito simples, que é uma xícara, por exemplo. Então, se eu vou desenhar uma xícara, por exemplo, fazer primeiro uma com uma alta pregnância. Uma das coisas que façam com que eu enxergue bem esse objeto, entenda bem do que se trata o objeto, é uma clareza visual e um alto contraste, como a gente viu. Então, eu posso fazer
o formato da xícara, eu penso só na silhueta da xícara. Coloco aqui qual é o mínimo que uma pessoa precisa observar para reconhecer que se trata de uma xícara. Essa é uma pergunta interessante para a gente se fazer quando a gente faz um desenho com alta pregnância. Então, precisa ter a parte, né, do recipiente, onde vai a bebida, por exemplo, e a asa, que é onde a pessoa segura. Olhando para uma forma como essa, já vem na nossa mente direto a ideia de uma xícara. Então, eu não precisei colocar nenhum efeito de efeitos de luz e sombra ou uma grande construção de perspectiva, nem nada do tipo. Né? Com poucas linhas, num momento bem curto, já resolvi, é uma xícara, a gente bate o olho e já sabe do que se trata. Desenhar uma imagem com alta pregnância, às vezes pode até parecer simples, mas a gente tem que resolver bem, né, o objeto. Uma coisa que pode ajudar essa imagem a ter uma pregnância ainda maior é a gente utilizar, por exemplo, um contorno bem nítido, né? Como a gente viu até na figura da propaganda do carro. Então, aqui, por exemplo, com uma caneta com marker, que é uma versão profissional da canetinha que a gente já conhece lá da época de escola, a gente pode fazer um contorno nela e deixar ainda mais claro esses limites em relação ao fundo. Então, a gente faz um contorno, que mesmo olhando bem à distância, todo mundo vai reconhecer do que se trata. A figura vai se destacar bastante do fundo. Isso também é outro elemento que ajuda bastante uma imagem a ter uma alta pregnância. É quando a imagem ela se destaca do fundo, né? Quando a imagem ela está mais confundida com o fundo, se torna mais difícil observá-la, né? Enxergá-la. Então aqui, de uma maneira muito simples, a gente vê o contorno com alto contraste, com efeito de unidade, nós temos uma xícara. E se eu for fazer uma imagem de uma xícara com uma baixa pregnância? Né? O que eu poderia fazer de diferente aqui? Que elementos que poderiam fazer com que essa imagem perdesse um bom tanto da sua clareza? Nós temos diferentes efeitos, então a gente podia construir também. Vou fazer uma xícara até com um formato diferente da anterior. O efeito de profundidade e a gente faz uma asa. Feito isso, né, está muito próximo do efeito do anterior, o que a gente pode colocar aqui, adicionar aqui? A gente poderia, por exemplo, colocar um efeito aqui de um líquido aqui dentro e colocar uma textura. Então, quando a gente vai adicionando texturas ao objeto, isso vai fazendo também com que ele perca esse efeito de clareza, de unidade. A gente pode colocar também, fazer aqui umas rachuras para ajudar a criar o efeito de volume, de luz e sombra. E isso também diminui um tanto esse contraste entre figura e fundo, que já altera um tanto da percepção do objeto. Então, quanto mais elementos a gente vai adicionando, muitas vezes esses elementos vão tornando o objeto um tanto mais ilegível quando a gente olha. E se ele tivesse aqui por exemplo, uma padronagem? A gente pode fazer um enfeite na xícara, colocar uma faixa, inventar uma faixa aqui nela e colocar alguns elementos como se fossem elementos decorativos. Tudo isso vai fazendo com quê? Com que o observador ele tenha que olhar, ele se demore mais para entender mesmo quais são os elementos que estão presentes dentro dessa imagem, o que tem aqui presente. E se a gente colocasse um efeito de fumaça?
um contraste tão grande. Se eu colocasse um azul, por exemplo, aqui embaixo, ia gerar um contraste visual maior. Por isso que às vezes é até mais interessante usar nas janelas, aqui ao invés de colocar um azul na janela, colocar um amarelinho mais claro, que eu acho que, se não me engano, o amarelo que eu tenho aqui, ele não é tão claro, ele é muito próximo da cor do prédio. Então, a gente pode ir criando esse efeito usando esse conjunto de cores que causam esse grande destaque visual. Uma unidade no objeto em si e um destaque com fundo, por exemplo. Agora, se eu fosse colorir essa outra construção, como que eu vou aplicar a cor aqui? Aqui é uma grande delícia de aplicar cor, né? Porque a gente tem tantos detalhes que a gente pode se demorar e fazer e aplicar uma série de cores completamente diferentes, e isso vai nos auxiliar ainda mais a criar esse efeito de confusão visual. Então, se eu colocar aqui, se eu for preencher a forma, as diferentes formas aqui, os diferentes pedaços dessa construção, eu posso lançar mão de uma série de cores extremamente diferentes que vai enriquecer ainda mais essas relações e deixar as minhas formas ainda mais confusas. E a confusão aqui nesse caso pode enriquecer o efeito procurado na representação dessa construção. Utilizar o marker também é um material que ele é bem bacana para a gente utilizar para ilustração, para fazer os nossos desenhos, justamente como você pode ver por conta da agilidade. Quando a gente usa você vai utilizar o lápis de cor, mas quando a gente usa o lápis de cor, a gente precisa de um tempo um pouco maior para poder fazer, né, criar os nossos efeitos e conseguir chegar a uma cor adequada, do que a gente procura. Utilizando o marker, a gente consegue isso com uma rapidez bem maior, porque ele já tem uma grande saturação. Então, aqui, como não tem uma coerência entre os elementos, a gente vê que tem elementos muito díspares, essa coerência também não precisa se dar na aplicação das cores, né? Eu posso justamente apontar essa incoerência utilizando cores muito diferentes entre si e acentuando ainda mais esse caráter dessa confusão visual. Então, além dos efeitos de textura, além da própria forma em si, a cor ela entra aqui também, ajudando nessa multiplicidade visual da figura. E tudo isso alterando a percepção que a gente tem relacionado ao efeito de alta ou baixa pregnância, numa mesma forma. Então, explore bastante a sua imaginação, aplicando todos os conceitos vistos e buscando efeitos visuais que vão gerar ou essa clareza visual ou uma confusão visual que gera esse enriquecimento, né, de uma certa forma, e estimulam esse olhar mais demorado sobre a superfície. Feito isso, a gente encerra o primeiro procedimento e volta ao quadro, onde nós iremos conhecer o conteúdo que se relaciona ao nosso segundo procedimento dessa terceira aula prática. O nosso próximo conteúdo se refere à questão da composição visual. A gente já começou a trabalhar um pouco com a questão, né, do desenho, não só da figura isolada, mas pensando no espaço, principalmente quando a gente pensou na questão da perspectiva tonal. E agora é o momento da gente se voltar ainda mais para isso. Quando a gente pensa em uma composição visual, nós estamos nos referindo a uma série de elementos que fazem parte de uma figura, né, e não da figura simplesmente isolada em si. E a gente percebe que a gente pode usar, a gente tem várias categorias, a gente tem as categorias conceituais fundamentais, a gente tem as categorias conceituais técnicas visuais aplicadas, e a gente pode usar todos esses recursos na construção de uma imagem. Então aqui, por exemplo, nesse caso, a gente percebe que tem dois elementos grandes aqui das categorias conceituais fundamentais, como o contraste e o desequilíbrio. A gente vê que tem um contraste grande entre as figuras, inclusive um contraste muito grande aqui gerado pela sombra, né, da imagem. E esse contraste, ele gera também, essa composição, ela gera esse efeito de desequilíbrio. A gente percebe que tem um peso visual numa parte maior da composição e tem um desequilíbrio também aqui nessa composição, pensando numa horizontalidade, né? Então, há um peso muito maior nessa parte e um peso menor na parte inferior. Ele puxa o nosso olhar para cima por conta
do traçado. Ele tem é um desenho que ele tem uma complexidade pensando nessas formas que estão presentes, uma opacidade das cores, não há uma transparência entre elas. Essas formas, essas faixas de sombra, elas geram um efeito de fragmentação no espaço, né? Não parece que é um todo orgânico, parece que está tudo muito sobreposto. E a gente tem, inclusive, um efeito de superficialidade, né? Não tem por mais que tenha um efeito de profundidade, é um campo muito curto, muito próximo do observador. Aqui nós temos uma imagem, que é uma fotografia super interessante de um artista, que ele faz as fotografias e ele cria esse efeito visual, né? Puxando um contraste muito grande entre a luz, na luz, aplicando cores como o azul e o magenta, que são cores quase que opostas no círculo cromático, então que gera um contraste bem interessante. E ele tira fotografias de várias cidades. Aqui a gente tem uma imagem de Nova York. Então parece saído de um filme futurista, um filme de ficção científica, mas é uma fotografia real de Nova York, onde ele joga com esse contraste das cores para criar um efeito. E aqui a gente tem um efeito de harmonia muito grande por conta da unificação das cores, né? Tá tudo da mesma cor. É tudo azul ou tudo magenta. Ele anula essa multiplicidade de cores e cria essa sensação de harmonia visual, ao mesmo tempo que a gente tem um desequilíbrio. Porque perceba como as formas, elas estão tendendo muito para uma diagonal. A gente tem aqui a figura, se eu não me engano, do Empire State, da ponta dele, os prédios eles estão um tanto na diagonal. Até a rua que passa, né, o enquadramento que ele fez da rua, elas não estão completamente alinhadas, elas estão tendendo um pouquinho para o lado. E é justamente isso que gera esse balanço na figura. Né? A figura ela não parece estar estática, ela realmente denota um movimento. E a gente tem uma profusão, uma complexidade, um exagero, né? Vários elementos próprios das categorias conceituais visuais aplicadas aparecem aqui numa mesma imagem. Então, assim como as leis da Gestalt, né, a gente não tem apenas a aplicação de uma lei da Gestalt em uma imagem, né, numa mesma imagem a gente pode reconhecer várias leis, essas outras categorias também aparecem, várias delas em uma mesma imagem. Aqui uma outra ilustração, também bem simples, uma primeira vista, mas que também traz uma coisa muito bacana. A gente tem aqui uma simetria que gera uma harmonia, um equilíbrio. A gente tem poucas cores que estão aplicadas. E olha só como a gente tem também uma questão de uma ambiguidade das formas, né? O fundo, as figuras do fundo, olha, elas invadem a figura da forma. Uma está relacionada com a outra, uma parece contaminar a outra. E isso dá uma sensação de uma ambiguidade, né? A gente não sabe direito que se trata de um, que se trata de outro. Uma difusão dos elementos, onde a gente não tem um contorno muito claro da nossa figura. Esse contorno, ele é apagado por conta desse efeito visual, que gera também uma sensação de sobreposição, colocada nessa imagem. Outro exemplo de outra ilustração, e aqui muito bacana, olha como ele usa esse efeito de contraste para passar uma informação. O contraste que ele coloca aqui é o contraste de cor. Olha o grande contraste de tudo aquilo que está debaixo do guarda-sol, né, do guarda-chuva do pai. A criança está andando aqui com essa figura e a gente percebe que tudo que está aqui dentro, protegido debaixo desse objeto, pertence a um outro universo, né? Tudo claro, a gente tem o sol, tem as cores, enquanto o restante do mundo, fora desse espaço, é cinzento. Então, gerando esse contraste entre cor, entre o colorido e o monocromático, ele cria um efeito visual extremamente interessante, né? Imagina se fosse tudo colorido ou tudo preto e branco. Seria outra imagem. Tanto que o que está colocado, né, no fundo, que é esse todo cinza, entre si tem uma coerência bem grande, né? Se a gente pegar toda a parte cinza, que é incoerente com a parte colorida, que são categorias também que a gente pode utilizar para fazer as nossas próprias construções visuais. Outra categoria conceitual, técnica, visual aplicada, colocada aqui é a questão do exagero.
né? O exagero, o arredondamento, um desequilíbrio muito grande, uma desarmonia muito grande e um imenso contraste, né? Então, a gente tem um elemento gigantesco na figura, que causa um desequilíbrio muito grande, e a gente tem as outras figuras numa porção muito pequena da imagem, sendo ali quase que aniquiladas por essa figura exageradamente grande, inclusive com contraste também muito grande, né? Esse laranja com fundo azul, que gera um contraste visual bem intenso. Então, da mesma forma que com as leis da Gestalt não tem uma lei que é melhor que a outra, né? Não tem uma regra que fala, ó, sempre você deve usar tal efeito, a escolha do efeito vai depender do que você está construindo, né? Uma imagem harmônica nem sempre vai ser mais interessante. Às vezes é muito mais interessante se criar uma imagem com uma grande desarmonia para conseguir chegar ao efeito necessário. E é justamente o que a gente vê nesse exemplo principalmente. Tudo vai depender daquilo que se busca enquanto informação visual. E é importante não só saber ler isso na imagem, reconhecer isso na imagem, mas também aplicar isso. Para isso, a gente tem que conhecer os nossos objetivos com cada figura. Dito isso, a gente chega ao procedimento 2. Para esse procedimento, novamente, a gente vai utilizar os materiais básicos do desenho. Papel sulfite A3, o nossos lápis grafite, o nanquim descartável, a borracha branca macia, o limpa-tipos, esfuminho e a caixa de lápis de cor aquarelável. Como você pode ver aqui na nossa lista, até na lista pelo exercício anterior, nesse caso, principalmente dessa aula, você tem uma autonomia para escolher o material que você vai utilizar. Então, a gente traz essa lista com todos os materiais básicos de desenho, mas você pode escolher qual técnica se aplica melhor. Você não precisa obrigatoriamente usar o lápis e o nanquim e o lápis de cor, né? Nas aulas anteriores, você já aprendeu, né? A gente já teve exercícios onde obrigatoriamente se tinha que usar ou um material ou outro. Você já ganhou um domínio técnico a respeito desses materiais e para esses exercícios fica muito mais a seu critério. Então, definir aquilo que é mais interessante. Inclusive porque, né, como a gente já viu, por exemplo, para criar um efeito de uma maior pregnância, é interessante ter um contraste grande. Então, às vezes, utilizar para fazer uma imagem com alta pregnância uma caneta nanquim para fazer o contorno é mais interessante do que usar um lápis macio, né? Quando a gente usa um lápis 6B, por exemplo, ele não é um lápis macio, ele não tem tanta definição. Tudo isso ajuda, né, a criar uma imagem que tenha uma baixa pregnância, muito mais do que um material que tem um contraste muito grande da cor. Então, fica a seu critério. Mesmo nesse exercício, você pode utilizar ou um material ou outro, combinar materiais. Caso você tenha domínio de um outro material e quiser trazer também, utilizar, você pode utilizar. Lembrando que a melhor opção nesse caso é que você tenha o menos de trabalho possível com o material, porque o foco é a aplicação do conteúdo. Então, não perca muito tempo, né? Se é um material que você não está acostumado a usar, não sabe utilizar direito e que vai demandar muito tempo para entender o próprio material, é melhor deixar para fazer algum outro exercício, alguma outra atividade depois. Porque aqui o importante é que você realmente se concentre na aplicação do conteúdo específico. O material está aqui para trabalhar a seu favor. Nós vamos ao quadro, mais uma vez, onde a gente continua conhecendo o nosso segundo procedimento. Agora você deve realizar uma composição visual. Então, quando a gente pensa na composição, a gente está pensando no todo, na relação da figura com o espaço, com o seu material de preferência, aplicando ao menos uma das categorias conceituais fundamentais, pode ser mais, mas tem que ser ao menos uma, e ao menos 3 categorias conceituais aplicadas. Então, esse é o número mínimo. Se acontecer, né, se aparecer mais, não tem problema. Mas, no mínimo, você deve aplicar uma das categorias fundamentais e 3 das categorias aplicadas. Então, vamos relembrar aqui quais são elas para a gente poder realizar o nosso trabalho. Dentro das categorias conceituais fundamentais, onde você vai aqui escolher ao menos uma, a gente tem a harmonia, o equilíbrio, o contraste e os seus opostos. Então, a desarmonia, o desequilíbrio, e a gente pode ter também uma figura, né, onde a gente não tem contraste, a gente tem uma figura que se dilui, né, com pouco contraste. Então,
qualquer uma dessas 6 opções. E a gente tem também as categorias conceituais aplicadas, das quais você deve escolher ao menos 3. Então lá, a gente tem a clareza, a simplicidade, a complexidade, minimidade, profusão, coerência, incoerência, exageração, arredondamento, transparência, opacidade, redundância, ambiguidade, espontaneidade, aleatoriedade, fragmentação, sutileza, difusão, distorção, profundidade, superficialidade, sequencialidade, sobreposição, ajuste óptico e ruído visual. Então, é uma grande lista, é facinho escolher 3 aqui, inclusive porque algumas se carregam juntas, né? Muitas vezes, quando a gente tem uma figura que tem clareza, provavelmente ela também vai ter simplicidade. Então, aqui a gente já tem 2. E muitas vezes ela vai ter minimidade. Então, são características, são categorias que andam juntas. Muitas vezes, quando a gente tem a complexidade, nessa mesma imagem a gente vai ter o quê? Uma profusão e a gente vai ter uma ambiguidade. Então, tem algumas categorias que uma automaticamente já puxa a outra, né? A gente pensa em uma para fazer o trabalho e ganha outra de presente, porque uma coisa está completamente ligada à outra. Pensando nisso, a gente volta para a nossa mesa de desenho, onde eu até coloquei, então já listei na minha folha todas essas categorias para eu ter ela em mãos quando eu for fazer o meu desenho. Então, tem 2 caminhos possíveis. A gente pode aqui olhar primeiro para as categorias, fazer a imagem, escolhendo as categorias. Então, por exemplo, escolher, eleger aqui o que a gente quer, né? Por exemplo, a harmonia, como sendo uma delas, clareza, simplicidade e minimidade, né? Então, a gente pode escolher esses 3 elementos. Você pode até escrever ele na sua folha, né, para lembrar quais serão. Então, a categoria conceitual, fundamental, vou até escrever com a caneta para ter mais clareza, para ficar mais claro para a gente enxergar. A categoria conceitual fundamental, escolher harmonia. E as categorias aplicadas, escolher a clareza, a simplicidade e a minimidade. Provavelmente com esses elementos, vou conseguir uma construção que vai ter uma alta ou uma baixa pregnância. Provavelmente uma alta pregnância, né? Então, um jeito possível de criar uma imagem como essa, com esses elementos, é fazer o quê? Primeiro, fazer uma figura simétrica, né? Então, uma das formas de conseguir harmonia é trabalhando com a simetria. Então, imagina lá que minha folha, que eu tenho aqui o espaço da minha folha, eu posso traçar ali o seu meio, que vai me ajudar a criar esse efeito de harmonia. E eu posso fazer uma harmonia visual pensando em algo simétrico. Então, eu vou partir de uma forma bem simples, pensar aqui numa fruta, por exemplo, uma maçã. Então, vou desenhar uma fruta bem simétrica no espaço central da minha folha, que vai ajudar a criar esse efeito de harmonia. A partir da figura de um círculo, desenhei minha maçã, coloquei ali o risquinho. Fazendo com lápis, não está com uma clareza muito grande, né? Porque o traçado o traçado, ironicamente, por ser muito claro, não gera muita clareza, porque ele fica visualmente, né, confuso. Então, eu posso pegar um outro material, que vai gerar também um contraste maior e vai ajudar na clareza, olhando de longe. Inclusive, a cor, ó, ajuda a pensar numa maçã. E para ajudar nisso, né, na simplicidade, eu vou pintar ela inteira por dentro. E ao invés de fazer aqueles vários risquinhos, né, da textura da pele da maçã, eu vou deixar de lado.
Vou fazer minha massa toda vermelha mesmo, para alcançar com isso o quê? Uma minimidade, né? Conseguir esses elementos mínimos que geram a figura que eu preciso construir. Então, aqui só demarcar a parte dela. Tem o caulezinho dela. E para ajudar ainda mais, eu vou fazer um contorno. Então, vou fazer um contorninho preto que vai destacar bastante e auxiliar na clareza. Pronto. Então, tem uma composição que é harmônica, tem clareza, simplicidade e minimidade. Simples e fácil. Fiz desse jeito e nesse tamanho aqui, ó, eu não tô supondo que minha folha A3 aqui é essa aqui, tá? Não é a folha que eu tô tratando também. Ela tá muito mais equilibrada dentro do espaço. Então, você vai fazer uma composição na folha 3 como um todo. Então, você vai pensar nesse, né, no espaço total e vai articular os elementos. Há outras opções também. E se eu for fazer uma imagem muito mais, né, complexa, com outros elementos? Eu trouxe também um exemplo de uma que está mais encaminhada e lidando com outros elementos da composição. Então, aqui, esse daqui eu fiz ao contrário. Ao invés de listar primeiro as categorias, eu desenhei o que eu estava com vontade, que era um peixe, e depois eu olhei para esse peixe. Conforme eu fui fazendo ele, eu fui pensando em que categoria que podia aparecer aqui. Então, olhando para essa imagem, né, o que a gente tem aqui? Se a gente tem o centro da folha aqui, perceba como tem um peso muito maior desse lado da folha do que desse lado. Né? Ela pende muito mais para cá, ela pesa muito mais aqui. Desse jeito, a gente tem um efeito do quê? De desequilíbrio. Né? Há um desequilíbrio no peso da força. Ela seria equilibrada se eu colocasse algum outro elemento aqui desse lado. Podia ser algum elemento do fundo, onda, algum outro animal, algum outro tipo de coisa que gerasse esse jogo de peso. Mas não, como eu deixo aqui com um vazio muito grande e aqui com bastante informação visual, tem um desequilíbrio. Essa é a minha categoria conceitual, que é fundamental. Então, minha categoria conceitual fundamental, uma que eu preciso, é o equilíbrio. E as 3 categorias aplicadas, quais são? Então, uma que eu tenho aqui é o ruído visual. O que é o ruído visual? É isso gerado, olha, por essa sucessão de escamas. Então, quando eu faço essa textura com uma série de elementos que vão se repetindo, isso gera um ruído visual que é muito diferente de uma minimidade, né, de uma clareza. Outro elemento que eu tenho é o arredondamento. Então, minha figura, olha, ela é sinuosa, ela não tem ângulos retos. Ele tem é uma série de linhas que são linhas circulares, sinuosas, que gera esse efeito, né? Como se ele tivesse fechado aqui, olha, numa figura, por mais que a gente tenha uma folha retangular, a imagem em si, ela parece estar fechada quase que dentro de uma forma que lembra um ovo, né? E eu tenho também o efeito de sequencialidade, gerado também por conta desse efeito do couro e das escamas, né? Então, ela vai gerando uma sequência visual, onde a gente tem um local de partida e que vai até o fim na parte posterior da figura. A gente tem uma sequência gerada por conta desses outros elementos visuais, dos riscos, uma sequência visual nos dentes. Então, todos esses elementos, eles, ao mesmo tempo, geram ruído visual e geram a sequencialidade. E se a gente olhar para aquela lista, a gente pode ver que várias outras, a gente pode tentar encontrar várias outras coisas, né? Como distorção, sobreposição, aleatoriedade, redundância. Então, são outros elementos que eles podem aparecer na mesma figura, além daqueles 3. Então, o trabalho é basicamente esse, escolher como que irá trabalhar. Não tem apenas essas 2 opções, aqui são 2 exemplos quase que opostos. Escolher aquele que melhor se aplica ao que você deseja construir nesse momento e vai fazer. E, de novo, utilizando o material da sua escolha, né? Você escolhe qual material, se quer ou não aplicar cores, o importante é chegar no resultado esperado. Nós voltamos ao quadro, onde agora nós iremos passar para o nosso próximo conteúdo, referente ao nosso 3º procedimento nessa aula, que é da padronagem. A padronagem também é um conteúdo extremamente interessante e que vai permitir com que a gente brinque bastante com as formas e com os conhecimentos já adquiridos. É muito importante que você tenha também uma clareza já bem grande do conteúdo teórico.
Aqui nós temos 3 exemplos de padronagem diferentes. A gente viu lá na teoria que há uma série de formas diferentes. A gente tem tipos de padrões diferentes que podem ser repetitivos ou não. A gente pode trabalhar com malhas, tipos de malhas diferentes, com figuras orgânicas, com figuras geométricas, com diferentes maneiras de aplicação de cor. Tanto que aqui a gente tem 3 exemplos bem diferentes, né, de como se criar padronagens. Em alguns deles a gente até perde um pouco o olhar que tipo de malha que foi organizada para criar esses padrões. O nosso procedimento, ele pede para a gente criar uma dessas padronagens, mas traz algumas regras. Então, a gente vê lá no procedimento 3. O material, basicamente o mesmo, né? O papel sulfite A3, lápis grafite, caneta nanquim descartável, borracha branca macia, limpa-tipo, esfuminho, o lápis de cor. E aqui também, por mais que eu seja, né, nas outras aulas, fui muito contra o uso da régua, aqui ela vai ser fundamental para a gente conseguir realizar o nosso procedimento. O que você vai fazer? Você deve criar uma padronagem aplicando formas geométricas básicas, utilizando uma malha quadriculada e um sistema de repetição alinhado. Então, entre todas as formas possíveis de se criar uma padronagem, a gente tem aqui 3 regras. Não é forma orgânica, é forma geométrica, é malha quadriculada e precisa ser um sistema de repetição alinhado. Ele tem que ter um alinhamento, não pode ser desalinhado. E você pode utilizar de novo o material da sua preferência, indica essa utilização de cores, porque as cores inclusive ajudam a gente a enxergar melhor a criação desses padrões. Então, para isso, a gente vai precisar criar essa malha quadriculada. Então, nós vamos à nossa mesa de desenhos. Isso vai ser feito também em uma folha A3. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa que você vai precisar fazer é quadricular essa folha, né? Então, utilizar com o auxílio da régua, medir e fazer uma malha quadriculada na folha. O que eu indico é que você faça exercícios antes, depois de definido um padrão, você monte aqui na sua prancha final aquele padrão escolhido, né? O bacana é testar e jogar antes. Para isso, uma sugestão é utilizar, né, uma outra folha, outras folhas para fazer esse jogo, ou inclusive até utilizar folhas que já são quadriculadas, né? Então aqui, por exemplo, peguei uma folha que já tem um quadriculado por conta do nosso pouco tempo, né, para não precisar ficar quadriculando ela aqui, e a partir dela eu vou criar os meus padrões. Então você tem essa opção também, você pode fazer o próprio quadriculado, teste alguns, experimente alguns, faça esboços e depois que selecionar um padrão, vá para a folha final. Esse quadriculado a gente vê que ele é bem pequenininho, né? Então ele é legal porque esses quadradinhos pequenininhos, eles ajudam a gente meio que como linhas de guia interno. Então aqui eu posso selecionar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer um padrão utilizando 5 quadradinhos desse por 5. E assim por diante, 1, 2, 3, 4, 5. Só estou destacando aqui o contorno para poder criar um padrão com eles. E é você que vai também definir o tamanho de cada módulo. Se você quer módulos menores, se você quer módulos maiores, isso tudo fica a seu critério. O que a gente precisa observar é o sistema de repetição que ele tem que ser alinhado. Então, vamos contar aqui que aqui eu tenho 4 quadrados para criar um módulo dentro dele. Aqui dentro eu vou precisar criar um padrão com forma geométrica básica, né? E criar um sistema de repetição alinhado é muito mais simples. O que eu posso fazer aqui? Então, eu vou pensar numa forma geométrica básica, por exemplo, vou pensar numa articulação com triângulo. Então, eu posso criar um triângulo. E aqui esses outros quadradinhos internos me ajudam a pensar na proporção dele e repetir isso nos outros quadrados. Então, meu módulo ele vai ser sempre o mesmo, eu estou trabalhando apenas com um módulo. E nesse caso aqui ele está alinhado, eu não estou fazendo nenhum tipo de rotação. Tá vendo? Ó, todos eles estão na mesma direção, não está rotacionando, ele vai ter sempre esse mesmo encaixe.
Então, dessa forma, eu já consigo criar uma padronagem com um elemento extremamente simples. Então, utilizar novamente a caneta, o marker, para ajudar a dar destaque para essa forma. Inclusive, aqui a gente pode até colorir o elemento e depois tirar as linhas guias, apagar as linhas guias, e a gente fica apenas com o padrão em vista. E a gente vê que um vai, né, por estar no sistema de repetição alinhado, as formas elas vão dando essa sensação de sequencialidade. Então, criei, meu módulo é o mesmo, ele se repete sem sofrer nenhum tipo ele não é transladado, ele não é rotacionado, ele não é espelhado. Eu posso até apagar as minhas linhas bases. E eu vejo como ele fica se a gente isolar, né, perder essa imagem, essa divisão entre um módulo e outro. Eu vou criar esse tipo de padrão com esse tipo de repetição. Uma forma bem básica de fazer. O interessante é justamente brincar com as formas. Então, aqui eu posso adicionar outros elementos também. Então, além do triângulo, eu posso colocar uma linha também aqui no meu módulo. Se eu colocar essa linha, transformar meu módulo nessa figura, olha como que ele já vai gerar um outro tipo de efeito de sequencialidade quando eu aplicar todos os módulos. Ele já altera um tanto a figura. E se eu adicionar mais um elemento? Lembrando que sempre adicionou um elemento novo em um módulo, tem que adicionar nos outros. E assim por diante. Então, a gente vai criando esses padrões pensando sempre nesse mesmo efeito. Trouxe alguns outros exemplos. Pensando no sistema de repetição, né, alinhado, aqui colocando um efeito de rotação. Então, aqui eu tenho, em todos esses casos, eu tenho exatamente o mesmo módulo. O que vai mudar é o sistema de repetição deles, é o raporte dele que muda de acordo com a posição onde eu coloquei ele. Se a gente isolar o módulo, vou até também utilizar novamente a caneta para ficar mais claro. Aqui eu tenho um módulo, meu módulo básico. Eu criei essa forma. Então, tem uma linha, tem um triângulo, tem outro triângulo menor e tem um quadrado. Esse é meu módulo. Aqui, ele está alinhado exatamente na mesma posição, com a mesma direção, exatamente a mesma figura. E ele gera esse efeito visual, quando ele é repetido de maneira alinhada. Isso é bem interessante porque a gente percebe como que com o mesmo módulo a gente pode criar figuras e efeitos visuais tão diferentes. Mas daqui ele gera um efeito, olha, parece ele puxa o olhar para uma diagonal que descende, como o peso maior está nessa porção, né, de baixo, inferior, parece que ele puxa todo o nosso olhar para baixo. Agora, olha aqui, eu repeti, nesse outro exemplo, eu repeti esse mesmo módulo. Ele está presente aqui do mesmo jeito, exatamente o mesmo do exemplo anterior. Mas aqui eu fiz um procedimento diferente. Na hora de repetir ele aqui para o lado, ao invés de fazer ele exatamente na mesma orientação com a mesma direção, eu inverti, eu espelhei ele. Então, ele aparece aqui espelhado. O desenho, as formas internas são exatamente as mesmas. O que muda é a orientação. E olha como o efeito visual do todo fica diferente. Fiz a mesma coisa embaixo, ó. Também espelhei ele, né? Eu rotacionei todas as partes do módulo. Você pode também fazer esses módulos, repetir eles várias vezes do mesmo formato e recortar eles da folha e ir brincando com esses possíveis encaixes diferentes. Em todos esses a gente tem
eles estão alinhados. Gera um encaixe, ó, tem uma continuidade na linha dele. Então, ele gera esse padrão de encaixe. Olha aqui como o efeito é completamente oposto, né? Ele é completamente diferente. Se a gente tem aqui esse efeito que puxa, né, o olhar para baixo, só de reorganizar esse mesmo módulo de um jeito diferente, a gente tem essa sensação visual de fechamento. A gente tem um núcleo pesado, que aqui todos esses 4 quadradinhos, eles se encontram, eles se alinham formando um quadrado maior. A gente tem uma sensação de fechamento maior do que uma sensação de sequencialidade. E algo diferente acontece se a gente faz outro tipo de inversão, né? Aqui a gente pega essa parte de baixo, no próximo, e espelha ela para baixo. Então o efeito vai ser outro. Sempre repetindo apenas o mesmo módulo, brincando apenas com o mesmo conjunto de forma, sem alterar essa forma. Isso mostra como é rico, né, a possibilidade quando a gente brinca com padrões. E como é interessante criar padrões também, ao invés de simplesmente utilizar também aquilo que já está pronto, ou então a gente vê sempre a aplicação de padronagens, seja com estampa, né, azulejo, o que quer que seja, né? Às vezes a gente vê e pensa que só tem uma maneira de aplicar. E a gente esquece a possibilidade que a gente tem de brincar com as próprias formas. Né? Não há apenas um tipo de encaixe pré-determinado. Não é só aquele que aparece no catálogo, não é só aquele que é mais usado. Você pode brincar com esses efeitos, com esses elementos e criar novos padrões. Aqui a gente gera uma quebra, né, que não tinha no outro e que também ele está mais centralizado, mas ele também ajuda a puxar o nosso olhar para baixo por conta do peso. Esse aqui, o próximo, ele gera um efeito de circularidade, mas ele tem muito mais um efeito de expansão, uma sensação de expansão. Quando a gente tira o peso maior da figura, o peso maior do padrão, ele se encontra muito mais onde a gente tem uma mancha maior, que é justamente nesse quadradinho. E quando a gente coloca ele para as beiradas, né, eles não estão um conectados ao outro, isso gera um efeito de expansão, ele puxa o nosso olhar numa força que lança ele para as bordas mesmo, para fora e não para o centro. Como se deu no outro exemplo, onde a gente rotacionou todos e estavam todos um próximo do outro. Então, perceba só a diferença entre esse exemplo e esse exemplo. Né? Por mais que eles estejam, que, né, gere esse efeito de centralizar o olhar, olha como esse daqui ele parece estar muito mais indo para o seu próprio interior, ele puxa o nosso olho para o interior e esse aqui parece que abre, que ele expande, ele joga o nosso olhar para fora. E nos exemplos onde a gente faz um jogo, né, que são esses dois aqui, que a gente faz um jogo de vários, né, espelhamentos diferentes, ele gera uma dinâmica visual muito maior. Tem uma menor unidade visual e ele gera uma dinâmica, uma sensação de movimento maior do que naqueles onde a gente tem tudo muito centralizado, muito equilibrado. E essa dinâmica pode ser extremamente interessante também, dependendo do tipo de aplicação que vai ser feita. Esse exemplo mostra que não necessariamente a gente precisa criar, né? Você não precisa, com o mesmo módulo, com apenas um módulo, a gente pode gerar uma série de padrões diferentes, dependendo do sistema que a gente se utiliza para alinhá-los. Então, olha aqui, a gente tem esse descompasso, né? Uma parte ele puxa o nosso olhar para cima, e na outra fileira ele joga o nosso olhar para baixo. Isso gera essa sensação de zigue-zague, né, do olhar, que dá uma dinamicidade para o ambiente. Então, aqui é só o ponto de partida, né? Você pode utilizar as cores que você quiser utilizar. Nesse mesmo caso também, se a gente aplicar cor, a gente pode chegar a efeitos bem diferentes dos efeitos iniciais propostos, né? Que eu utilizei apenas o preto inicialmente para dar, né, esse destaque grande, mas olha só como muda tudo também, se por exemplo a gente pegar e transformar isso que antes era um vazio, se a gente adicionar uma cor, a gente transforma num outro triângulo, dois triângulos unidos, que geram um triângulo que é unificado pela presença da cor, e olha como isso altera a relação do padrão também.
O importante é você experimentar. Então, não crie apenas um, brinque, crie vários, veja qual funciona melhor dentro da proposta, selecione aquele que você considerar mais adequado e apresente como resultado final. Mas aproveita para justamente isso, para brincar com a cor, para brincar com os tipos de repetição possíveis. Aqui usando, né, sempre usando essas delimitações que, né, precisa ser uma malha quadriculada e com formas geométricas básicas, né, trabalhando apenas com linhas, quadrados, triângulos. Mas você tem liberdade para usar a cor e para usar o material. Se a gente fizer um quadriculado maior, o efeito seria outro, né, com os formatos. Ou então pequenos, né, o módulo bem pequenininho com uma proporção bem reduzida, onde gera um ruído visual muito maior, gera uma textura diferente. Então, olha só, conforme a gente adiciona cor, conforme a gente muda a forma, rotaciona a forma, a gente cria imagens completamente diferentes a partir de um módulo extremamente simples. Então, aproveita o momento para brincar. Então, pode encher uma folha inteira com o mesmo módulo, como eu disse, recortar módulo por módulo, ao invés de redesenhando ele, né, em posições diferentes, você recorta e depois joga com os encaixes, pode ir colando na folha e mudando o encaixe e buscando outros tipos de formatos possíveis. Às vezes fez, né, um desse e pensa, e se isso aqui, esse todo fosse um módulo? Então, transforma isso aqui em um módulo só e repete esse formato, mudando sua orientação, que novas formas vão ser criadas. Isso pode ser levado, né, as possibilidades de combinação podem ser levadas ao infinito. O interessante é justamente isso, é buscar possibilidades que sejam visualmente interessantes. Então, você pode fazer, seleciona um e depois aplica eles, trazendo numa prancha, no formato A3, para apresentar como produto final, né, finalizado, bem acabado, com as cores desejadas, com o formato desejado, lembrando da proposta inicial. Com isso, nós estamos chegando já aos momentos finais dessa aula prática. Então, a gente usou muito, principalmente nessa aula prática, das questões teóricas. Então, se você não compreendeu bem ainda questões referentes à lei da Gestalt, as categorias conceituais, ou então a teoria da padronagem, é fundamental que você se volte a esse conteúdo, que você amplie os seus conhecimentos, os seus estudos. Então, volte quantas vezes for necessário para o livro, para a teoria, tire suas dúvidas, porque tudo isso vai auxiliar de maneira direta a aplicação prática desse conteúdo. Nós vamos ao quadro, onde nós temos a recapitulação. E a gente vai relembrar quais são os pontos que foram tratados nessa aula e quais são os produtos que você deve apresentar ao final, né? Quais são os resultados que você deve chegar. Então, lembrando lá no nosso primeiro procedimento, gerar uma composição visual de um objeto com efeito de alta pregnância e uma composição visual de um objeto com baixa pregnância. Então, ver realmente na prática se você consegue aplicar esses efeitos. Você pode trazer a imagem dos dois objetos em folhas separadas ou, né, numa dinâmica numa mesma folha, numa mesma prancha. Uma composição visual com aplicação de uma categoria conceitual fundamental e 3 categorias conceituais aplicadas, no mínimo. Lembrando que pode ser mais categorias além dessas. E, por fim, criar uma padronagem a partir de formas geométricas básicas, utilizando um sistema de repetição alinhado. Então, são esses três resultados que você deve alcançar ao final dessa aula prática para, né, de fato, concluir os conteúdos referentes à terceira unidade do seu livro didático. Então, aproveite bastante esse momento, explore os materiais diferentes, as possibilidades. Você não precisa, né, simplesmente começar um único desenho, uma única opção e seguir com ele até o fim, entregar ao fim. Faça bastante esboço, teste, erre, faz com material, faz com outro, vê o que funciona melhor naquele momento para aquele resultado que você busca. Então, justamente esse jogo com o material de erro e de acerto é o que vai determinar aquilo que você vai apresentar como resultado final. É importante que você realmente consiga compreender
de que maneira você pode utilizar esses conceitos, não só para interpretar figuras prontas, né, para pegar a imagem pronta e aplicar todo esse conhecimento, mas usar isso ao seu favor enquanto produtor de imagem, produtor de conteúdo, produtor de projeto e, de fato, é isso mesmo, usar essa linguagem a seu favor para alcançar aquilo que você quer com seus projetos, né? Quanto mais a gente domina não só a técnica do material, mas todo esse potencial teórico relacionado à imagem, mais feliz, né, a gente consegue ser com aquilo que a gente produz, porque a gente consegue obter os resultados que a gente almeja de uma maneira mais concreta. Então, que você tenha ótimas experimentações, que você consiga aplicar muito bem o conteúdo e que tenha um ótimo trabalho. E aí, gente? E vocês Não, aí não estão conseguindo me entregar nem o meu desafio direito, hein? Só recebi 3 até agora. Ah, eu fiz, deixa eu mandar. Tem que mandar no privado, Fernando? Pode mandar no privado, pode mandar no grupo. Vou mandar no privado, né? Porque não precisa mandar no grupo para todo mundo ver. Depois eu vou exibir todo mundo, Juva. Vocês têm que Fala parar de perder assim. vergonha de desenho de vocês. Todo mundo tem que mostrar, não tem essa não. Faz parte. Compartilhar aí. Até que eu consegui fazer um desenho mais ou menos, eu acho. Eu acho. Vocês viram, né? Mais Boa, sim, desenho. você tem criatividade. É mais desenho, ó. Chegou aqui, É. vamos ver. Opa! Ah, ficou boa. Bom também. Isso aí. Todo mundo seguiu a ideia. Tem que fazer e mandar, gente. É muito desenho. Eu não vou cobrar relatório. Agora eu vou cobrar as atividades mesmo. Vocês estão tendo tempo para fazer as atividades. Essas atividades aí, a lei da Gestalt, todo mundo entendeu tranquilo? Tranquilo. Viram por que é muitas cidades, na verdade, é importante para as cidades, principalmente as cidades grandes do mundo inteiro, terem marcos arquitetônicos. Isso cria uma característica visual. Vamos dizer, Cachoeiro já teve a Torre da Chuva e atualmente nosso marco visual é o Pico do Itabira. É o Torre Eiffel, né? Torre Oi? Eiffel. Um marco visual natural, bem melhor que o Torre que faz chover, né? Porque aquilo era lindo demais, era muito emocionante. O Natal era bonito, piscava. Passar com A funcionalidade, então. Essa parte, Cachoeiro foi precursor. Essa ideia hoje é utilizada em Singapura, tá? Só que mais bem feita. Eu já ia perguntar se ela funciona corretamente, né? Porque assim, Com certeza ela funciona corretamente. imaginei. há pouco tempo estava lá abandonado, lá no Bar São Geraldo. É mesmo? Estava lá. Essa eu não sabia. Estava lá no chão, lá. Mas essa questão do marco arquitetônico é importante, que até vocês viram, numa questão de simples, de uma skyline preto e branco, você já consegue identificar várias cidades do mundo por causa justamente desses marcos visuais. E são o quê? Dentro da cidade, eles são marcos visuais de referência para quem vive dentro da cidade. Então, aquela região é conhecida por ter determinados marcos. Então, para quem vive ou para quem visita, é importante. Para turismo, muitas vezes, também. Então, você acaba gerando uma atração turística. E nesse local turístico, uma grande praça, um museu, ele se torna também de um marco visual a uma atração turística. Cristo Redentor, né? Cristo Redentor é um exemplo. As pirâmides. A gente tem todas essas questões aí que são importantes e a gente vai colocando isso que da mesma forma que a gente viu em aula passada que eu digo de ateliê ontem, das referências, né, que os arquitetos buscam para achar um conceito e um partido. Vocês viram os prédios maravilhosos que existem aí no mundo afora e esses prédios que partem de conceitos e
partidos incrivelmente elaborados, eles realmente acabam virando marcos arquitetônicos dentro da cidade. Com certeza. Então, até às vezes um prédio que a gente consiga fazer, uma residência que a gente consiga fazer, vamos pensar no que a gente consegue fazer quanto arquitetos na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, na humildade. A gente consegue, por exemplo, numa fachada de uma casa, às vezes a gente trabalha de um movimento diferente que normalmente não é utilizado, uma cor diferente. Tudo isso faz com que o quê? Aquela casa sua, ela vai virar uma referência do seu trabalho e também vai virar uma referência para as pessoas em volta. As pessoas em volta vão comentar. Aí vem a questão de gosto. Podem comentar bem, podem comentar mal. Isso acontece fazer o melhor, né? De obra de Niemeyer a obra do Fernando. Todo mundo fala bem, todo mundo fala mal. Não existe 100% para ninguém. Não dá para agradar todo mundo, né? Isso. Então, essa questão da alta e baixa pregnância é totalmente, tanto em foto multicolorida a gente consegue identificar a cidade, quanto numa forma simples, de traço e sombra, preto e branco, a gente consegue também identificar o que significa. Mas primeiro, o importante é o cliente gostar do seu trabalho. Se o vizinho também não agradar... Com certeza, tem que fazer pensando no cliente. É o cliente, é o gosto do cliente. Se o cliente quer, tem cliente aí tem cliente que às vezes quer um cliente exótico, quer uma casa mega diferente. Toda preta? Por que não? Eu ia gostar de fazer uma casa dessa. Eu adoro quando eu pego um cliente que pensa diferente, que pensa numa coisa que não quer consumir, não quer exemplo de internet, ele quer uma outra coisa. Isso é legal. É uma coisa que anima. É uma liberdade criativa, né? Exatamente. Você fica muito mais livre do que fazer alguma coisa que todo mundo faz dentro do mercado imobiliário. Então, é legal. Vocês vão ter as atividades também, né? Que vocês puderam ver aí também. Outra coisa que eu anotei aqui para comentar é que vocês podem ver a própria evolução dos desenhos, essa questão de pregnância, as próprias marcas, grandes marcas do mundo afora, que estão cada vez mais se atualizando para ficarem mais simples. Até mesmo times de futebol estão alterando os escudos para escudos mais simples. Tudo isso porque a simplicidade hoje ela é esteticamente visual, é mais atrativa visualmente. Hoje em dia ninguém quer muita informação. Hoje em dia a coisa é tão rápida, então que o simples é moderno. Nada de muita coisa, muita informação que ninguém assimila. O dia corrido, né, que a gente tem hoje em dia. Seja uma informação que seja rápida e eficiente. Então isso é uma coisa também que a gente tem que levar para projeto. A gente tem que ser funcional. Eu prego isso sempre. Ser funcional é importantíssimo num projeto para agradar o cliente, e o funcional acaba tornando também, por muitas vezes, a obra até mais barata, ao final das contas. Além de acelerar também a execução. Então a gente tem essa questão dos usos de cores. Esse último exercício também da folha quadriculada me lembrou muito uma atividade. Eu tive uma atividade praticamente idêntica na faculdade também. Essa eu não consigo passar para vocês, porque é criação, vocês têm que pegar e criar igual ela deu. Eu posso procurar isso, deve estar na casa da minha mãe, em algum lugar. Mãe guarda as coisas. Além de mim, minha mãe guarda minhas coisas. Eu talvez ache, posso combinar que todo mundo entregar todos os deveres, eu mostro depois. Minha tatuagem, inclusive, é um skyline que eu criei. Legal. Então, e eu lembro que essa atividade, eu acho legal, parece boba, mas o interessante é que vocês consigam aprender isso igual. Eu, há uns 2 anos atrás, comecei um projeto com uma fábrica de ladrilho hidráulico, em Mato Grosso do Sul, de uma amiga minha. E nesse projeto eu tive um acordo com ela, que eu queria criar uma linha de ladrilho minha. E era basicamente, o começo da criação era dessa mesma forma. Pegar uma folha quadriculada e criar um padrão que eu fosse chamar de meu, para utilizar nos meus projetos, e ela pudesse fabricar e vender também, mas a linha seria com o meu nome. Eu sou doido até hoje para pegar uma obra e consiga fazer isso. Eu não tive uma obra que eu conseguisse fazer e implementar o meu gosto. Um dia eu ainda vou querer. Nem que seja a minha casa ou meu apartamento um dia. É novo ainda. Mas
é legal vocês brincarem com isso, é legal fazer isso. Essa última parte lembrou muito a ideia de paginação, né, para interiores. Exatamente, é exatamente isso. Ali vocês conseguem elaborar uma paginação que é igual. Se eu não me engano, no meu celular, tem um Instagram que eu sigo de uma ladrilharia que eu gosto muito. Se eu não me engano, é Lurca Azulejos. Eles fazem uns ladrilhos que você também, como arquiteto, pode mandar para eles. E, exatamente, Lurca Underlines Azulejos, você pode mandar para eles. Eles executam, fabricam para você e te enviam, de acordo com você mandar para o seu cliente, eles trabalham diversas paginações. Então vocês podem estar olhando depois também o Instagram deles, é Lurca, Lurca, underline azulejos. Acessei aqui, facinho de achar. Então, é bem legal o trabalho deles. Eu sou bem fã. E é uma coisa no Instagram. É São Paulo, né? É em São Paulo. Acho que é em São Paulo. Muito provavelmente é em São São Paulo, Paulo. aqui. São Paulo. É São Paulo. Então é uma coisa bem interessante você saber também combinar essas coisas de paginação. É um exercício muito bom para a criação disso, de entender a paginação, criar personagens. É como se fosse a gente estivesse jogando videogame da década de 90, final de 80, final de 90, que eram bits, os quadradinhos, né? Uhum. Então é exatamente isso. Então a gente consegue paginar as coisas, elaborar desenhos, em cima disso é um bom exercício para a criatividade. É uma forma mais rápida, eu diria, de fazer, por exemplo, com a caneta Market, que eu recomendo que comprem. É bem carinho no Brasil, se alguém quiser aí só comprar para experimentar, vai no AliExpress da China e compra aí. E limpa Vai chegar bem. no que vem, né? Que correr de greve. Vai demorar a chegar, mas pelo menos quando chegar, limpa bem com álcool em gel também por causa do coronavírus. Mas é muito mais barato, é muito mais barato mesmo. É tipo um ladrilho hidráulico, esse azulejo? São ladrilhos hidráulicos. 20 por 20? Exatamente. Tá. Então vocês conseguem elaborar. Mas é uma cerâmica, né? É uma revestimento. A ladrilho hidráulico é mais resistente até que uma cerâmica, na verdade, que é um produto cimentício, né? A gente tem, eu conheço em Cachoeiro hoje uma fábrica até, que ela fica no Valão. Nosso processo de fabricação é tão interessante de assistir. A Grafanace. É a Grafanace? A Grafanace. É ladrilho, esse piso tátil, né? E trabalha também com esses ladrilhos decorados aí. Sim. A fabricação realmente é interessante. Quem puder dar uma pesquisada, jogar no YouTube, é bem legal de ver. Tem várias matérias no YouTube sobre como é feito. É uma coisa simples que vem... É artesanal e isso vem da década de, sei lá, 60, 50. Isso é bem antigo. Inclusive, essa fábrica da Grafanace, ela é centenária. Foi passando de geração para geração. Aí. Eu não conheço, vou dar uma pesquisada depois. Ela era no centro, tinha uma fábrica no centro aqui de Cachoeiro. Aí agora foi lá para o Coramara, né? Sim. Puxaram ela para lá. Isso acontece. Eu estava discutindo justamente isso de expansão urbana hoje com um cliente, que é como Cachoeiro crescendo, por exemplo, a rodovia da Safra, por exemplo, ali, né? Cachoeiro Safra, a gente tem várias empresas de mármore, granito e tudo mais ali. E a tendência do crescimento urbano para lá vai fazer com que, no momento, essas empresas comecem a sofrer alguma pressão, por causa de barulhos, né, ruídos, e a mobilidade urbana chegando. Ou seja, ninguém vai querer construir um condomínio do lado de uma empresa com uma serraria de mármore e granito, que funciona 24 horas. Então... Eu morei a vida toda do lado de uma. 5 tiares aí. É complicado. Deve ser complicado. Até acostumava, né? Costuma, né, com tudo. Estranhava quando, às vezes, era um feriadão que desligava todas as máquinas. Aí era um silêncio só. Mas aqui em frente, o Shopping Sul aqui, rapaz. Aqui tinha uma fábrica de... Tinha uma empresa de granito também, com vários tiares. Mas descia caminhões ali de blocos mesmo ali. Era bem complicado. Uma questão que hoje em dia não tem como ser mantida. Se fosse hoje em dia, aquela empresa ela já fechou, acho que faliu, inclusive, mas mesmo se ela existisse, vamos dizer, se fosse um grande porte, tivesse muito trabalho, ela sofreria processos absurdos, né?
A cooperativa mesmo de laticínio, o início dela era aqui do lado da Consolação, né? Uhum. Aí dali foi para ali para o Campo Leopoldina e agora está indo lá para a Safra. Sim, o Jacelita, no caso, por exemplo. Ela Até para ela poder conseguir expandir a produção dela, para foi brigar com crescendo. concorrentes. Ela não tem mais espaço para crescer ali. E não tem por que ficar com duas produções Sim. separadas. Vai ser só criar mais gasto. Então, o interessante é que troca. E eles fizeram um investimento alto ali, né? Não tem muito tempo, não. Aqui, É onde sempre interessante. Vou citar para a Copa do Mundo no Brasil o time do Grêmio em Porto Alegre. O time do Grêmio tinha um estádio antigo chamado Estádio Olímpico em Porto Alegre, numa região que estava em ascensão imobiliária. Uma grande construtora falou: olha, eu construo um estádio totalmente moderno para você, uma arena, em troca de vocês me cederem o estádio olímpico de vocês para eu jogar para baixo e fazer vários prédios, com vários conjuntos habitacionais residenciais. Aí, O que você acha que aconteceu? tudo é combinado, né? Tudo é Exatamente. combinado. E ninguém saiu no prejuízo ali. Pode ter certeza. Então, essa é uma questão que tudo é um grande acordo que se faz. Tudo é tudo muito combinado. Hoje mesmo saiu uma notícia aqui em Vitória não, Cariacica, perto do Kleber Andrade, uma garagem antiga, acho que atualmente já está até desativada da Itapemirim, da aviação Itapemirim, vai receber vários prédios habitacionais de habitação residencial. Ali já tem, né? Supermercado, hospital particular. Então vai ser um grande investimento de uma construtora para fazer uma estrutura urbana totalmente nova em Cariacica, que é justamente para agregar com a cidade, com o Kleber Andrade, que está reformulado em volta, o Shopping Mochuara, que é perto. Então, tudo isso é mas grande... aquele conjunto habitacional que eu te falei ali, que tem uma piscina, área de lazer central, Sim. é naquela região ali. Aí puxou esse shopping Mochuara e o hospital assim por trás, um hospital grande, em faculdades ali também. Exato, faculdades. Eu sei porque eu tenho uma prima que mora ali. Ali tá crescendo bem mesmo. Exatamente, tudo isso agrega valor na nossa expansão urbana. Então, mas tá crescendo igual, né? Tem aquele viaduto novo ali também. Depois perto da Águia Branca. Não está crescendo desordenado, parece que está tendo um. Não, isso tem todo um estudo. A prefeitura, inclusive, quando rola de acontecer essas questões de uma grande incorporadora, uma grande construtora chegar no município e oferecer uma obra desse porte, desse tamanho, a prefeitura também tem que trabalhar de uma forma muito rápida para poder atender e aprovar esses projetos para ajudar na execução, porque senão, vamos dizer, para essa incorporadora ter lucro, ela precisa fazer isso o mais rápido possível, né? Ela vai ficar aí 5, 10 anos construindo para depois obter lucro. Se ela ficar 20 anos, vai ficar 5 anos só esperando a aprovação de projeto, ela vai falar, ó, tchau, vou botar meu dinheiro em outra cidade. Então, imagina se ela fosse levar o mesmo tempo que a gente, arquiteto, leva para aprovar uma casa na prefeitura. Eles têm que aprovar um monte de coisa. Então, tudo isso é negociado, conversado, até porque é interesse de qualquer município, que isso tem pelo crescimento do município, de arrecadação em infraestrutura, entendeu? Melhorias. Então, é bastante coisa que isso afeta. Beleza, então, Fernando. Eu vou Beleza, dar gente? uma adiantada aqui nos desenhos. Aqui, aproveitem os tempos das aulas, são 8h40 ainda. Teoricamente, se a gente estivesse em sala de aula, vocês estão pedindo para a aula voltar. Se a aula voltasse, eu ia segurar vocês em sala de aula até às 10 desenhando. Eu vou dar Aproveitem, façam as atividades, são muitas atividades, desde ateliê até agora expressão e representação. Então, aproveitem esse tempo, façam. Eu estou aqui até às 10 lá no Instagram, WhatsApp, pode me perguntar, qualquer dúvida. Me envia os desafios, eu vou cobrar aí de quem não veio. Essa semana eu vou ver se eu te encaminho dessa matéria aí.
Pode encaminhar. E eu tinha dito ontem que eu achava que essa pudesse ser a última aula, mas não é. Nós temos mais uma aula prática de Mais expressão uma. e apresentação ainda, que vai ser Amanhã, né? Não, aula prática. É, aula teórica. Nós temos mais uma aula, mas temos mais uma aula prática ainda. Vamos ter 4 aulas práticas. Na semana que vem, então. Semana que vem, segunda-feira, feriado. Na outra, Aham. nós vamos ter, no caso, a última aula de expressão e representação, aula prática. Na terça, então. Terça, semana que vem. Terça, exatamente. Tá. Ok. Ok, Não, então? beleza, então. Então tá certo, então, gente. Ó, façam as atividades, me mandem. Qualquer dúvida, me perguntem, fiquem à vontade. Uma boa noite. Valeu, boa noite. Trabalho para vocês aí, bons desenhos. Valeu. Obrigada.